finalzinho quase do nosso Marco Zero, e esse espaço é dedicado ao quê? À cultura, à arte, à tradição e à diversidade também. Exatamente, é hora do Bipop, né? O Cláudio Siqueira, produtor cultural, designer, estudante de antropologia, que nos traz aí a cada quinzena um debate, uma reflexão sobre assuntos ligados aí à cultura, às artes. E hoje ele, em homenagem aí ao aniversário da cidade, faz o programa ao vivo aqui conosco, está presente nos estúdios, Cláudio Siqueira. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, eu uso a desculpa do programa ao vivo para pegar as balinhas, só que hoje esqueceram de comprar as balinhas. Bem no aniversário da cidade. Bem no aniversário, sem balinhas. A produção dá uma dessa. Reunião segunda-feira, hein? Mas, Cláudio, o microfone é seu para o quadro Bipop. O que você nos traz de reflexão, de análise, de proposição neste Marco Zero de sábado na área da arte e da cultura que você aborda em seu quadro? Bom, primeiramente, bom dia, bancada, ao Moacir, você, Paulinho, ao Alexandre que está aqui conosco e ao ouvinte que está conosco até esse momento e todo sábado nos acompanha. O bloco anterior foi falado sobre museu e memória, a importância da memória, inclusive não há ciência se não há memória, né? Todo conhecimento é construído em cima do conhecimento anterior. E dentro desse tema memória, vamos então aqui puxar o fio de algo que, se não ficar para a história, pelo menos vai ficar nos acervos dos memes da produção nacional, que é a tatuagem no C da Anitta e a Lei Rouanet. Parece piada, mas o assunto é sério. Não vou entrar muito nos detalhes aí da história, mas quem conhece sabe que a Anitta um dia acordou, resolveu tatuar aquelas partes lá e alguém fez um show aí falando que ela usou dinheiro da Lei Rouanet. Aí desdobrou em toda uma questão de denúncia de uso indevido de dinheiro público fora da Lei Rouanet, e é importante debatermos a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é importantíssima e extremamente falha no sentido de produção da lógica cultural. Então vamos tentar desenvolver de forma rápida e mais sintética, e eu vou tentar ser o máximo possível didático, porque é complicado a gente trabalhar com um tema que sofre tanta alteração devido às fake news, a distorções. A Lei Rouanet, a princípio, é uma lei fundamentada na lógica de mercado. Ela não tem nada a ver com assistência, com dinheiro público em si. O financiamento público da Lei Rouanet é indireto. Todo cidadão que ganha uma renda acima de um teto, ele é obrigado a declarar a renda e a contribuir com a União com uma parcela daquilo que ele ganha anualmente, né? Que são os impostos que pagam os custos da saúde, da educação, né? E que infelizmente a gente vê, como foi feita a enquete, não é bem aplicado, mas a culpa não está na arrecadação, e sim na aplicação. Então não adianta questionar, dizer não vamos arrecadar, porque o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Nós vivemos uma sociedade que tem saúde, educação e segurança, e em algum lugar tem que pagar isso aí. A Lei Rouanet nada mais é do que um mecanismo para financiar produção cultural que ela é tão desvalorizada no nosso país. Normalmente em países ditos de primeiro mundo, né, que é os países europeus, esse financiamento é público. Existe um fundo e existem políticas para financiar artistas. O que acontece no Brasil é que, como nós não temos uma política de investimento público muito desenvolvida na área cultural, o mecanismo da Lei Rouanet ele é simples. O cidadão ele tem uma pequena porcentagem da declaração da contribuição do imposto de renda que ele diz ao Estado, Estado, essa porcentagem aqui eu quero que se aplique na educação, ou não, eu quero que se aplique na saúde. Quero que se aplique na cultura, só que são pastas específicas. A Lei Rouanet possibilita que o produtor cultural, eles criem um projeto, e esse projeto ele tem que ter crivos técnicos, que é analisado por uma mesa, que fala, não, esse projeto aqui, ele contribui com a economia e também com a riqueza cultural do país. Então esse camarada ele vai atrás das empresas e contribuintes do imposto de renda e fala, pega aquela porcentagem que você tem direito de manejar e dá para o projeto. Esse projeto está certificado. Então o camarada que ele declara imposto de renda e contribui, ele fala, essa porcentagem que a lei me permite manejar de aplicação, que não vai sair do meu bolso, né? Porque o que foi para a União não volta mais. Eu quero que essa porcentagem seja para esse projeto, porque esse projeto tem crivos técnicos que garantem que ele vai contribuir com a economia local e também com a produção cultural. Simples, né? Então, e quem contribui com a Lei Rouanet ainda ganha publicidade de graça. Quem vê lá filmes patrocinados para Petrobras, que não estão em editais, é a Lei Rouanet. A Petrobras ela tem publicidade gratuita porque uma parte da contribuição que vai para o Estado, ela falou, não, joga nesse projeto aqui. Simples.
Agora eu estou equivocado, acho que a Petrobras não pode participar da Lei Rouanet. Mas vamos pensar em empresas grandes, Votorantim, essas coisas todas. Então é simples, não existe dinheiro público direto de financiamento da Lei Rouanet. O que existiu, sim, houve muitos mau uso da Lei Rouanet, né? Que nem um governador, ou parente de governador daqui do centro do Brasil, usou R$200 mil de Lei Rouanet para o seu casamento, o que é totalmente indevido. Mas a culpa aí é de onde? Falta fiscalização e a corrupção. Mas a Lei Rouanet em si, ela não é um problema. O que acontece é que, num estado mais avançado, nós precisaríamos ter fundos de cultura, que seriam distribuídos em editais. Então não precisaríamos de um mecanismo como a Lei Rouanet, sendo que o Estado se responsabilizasse pela produção cultural. E por que a cultura é importante? Olha, tem um meme que é muito clássico, que explica por que a produção cultural é importante. A pandemia. 2 anos em casa, se não fosse produções culturais, de filmes e outras coisas que podíamos assistir por streaming na TV, como seria a vida do indivíduo isolado em casa? A cultura é importantíssima para a saúde, para a educação e para a segurança. Não há o que se discutir. Isso aí são coisas que a academia e o senso comum já entende faz muito tempo. E aí a gente tem uma tristeza aqui na cidade, a Fartal. Ora, os caras vão cancelar um evento histórico da comunidade para a comunidade, né, por supostamente não haver recursos, sendo que recurso a gente vê desperdiçado em vários setores. Não vou entrar aqui também na polêmica política, né, o ouvinte sabe como que a nossa cidade está sendo administrada. Aí vamos contratar um artista de fora, não estamos aí nem falando do mérito do artista. Mas ó, não tem dinheiro para promover uma feira simples, mas tem dinheiro para contratar. Então esse debate da produção e do financiamento cultural do Estado é importante. A Fartal é um evento histórico que marca o aniversário da cidade. É um evento que junta a comunidade. Tem pessoas que só vão ter o seu momento de lazer, de dispersar na feira. Uma cidade sem feira é uma cidade sem identidade. Ora, 108 anos, é isso? É uma falta de respeito tremenda. E a comunidade realmente, se ela fica sem reação, é justamente porque não tem palavras. Então, há necessidade da gente debater o financiamento público da cultura. E uma feira é um financiamento de cultura. Fica essa indagação, fica complicado da gente entrar muito dentro do debate, que a gente sabe que o momento da nossa cidade é complicado. Eu tenho uma postura política bem definida de crítica a essa atual gestão, e outras também, que não utilizam adequadamente a arrecadação para a finalidade. E aí a gente, mais uma vez, reafirma, o problema não está na arrecadação, mas sim na aplicação, onde a comunidade tem que começar realmente a ser participativa. Obrigado aí pelo tempo, pela audiência, e até a próxima semana. Obrigado, Cláudio. Nós aqui agradecemos aí o seu comentário, a sua opinião desse sábado, né? Cultura é um direito básico, assim como é a educação, como é o esporte, como é a saúde. A população tem sim direito à cultura e cabe ao poder público, ao Estado, em todas as suas instâncias, fomentar a cultura para que a população tenha acesso a ela, para que possa se expressar, o direito ao consumo, ao direito à produção cultural, ao direito do exercício de seus direitos culturais. Moacir, é contigo. Quer acrescentar alguma coisa, Palmar? Só sentou para sentar para prosear um pouco aí na manhã? Só para prosear. Ah. Mas o senhor Cláudio, algum complemento? São tantos, né? Gazinho, porque na verdade o que era para ser uma piada realmente engraçada gerou um debate político legal. Eu acho que essa coisa da nossa cultura brasileira, de misturar a seriedade com a piada, é algo que a gente tem que realmente valorizar e respeitar. Uma tatuagem gerou todo um debate, e eu acredito que desse ponto a coisa ela vai ter muito mais encaminhamento do que as coisas anteriores. Torcer para que esse debate continue, mas que também a gente possa aprofundá-lo. E possa entender melhor os mecanismos de financiamento cultural, como o Cláudio colocou, da Lei Rouanet, e tem outros tantos também que se assemelham à Lei Rouanet, não só em nível federal, mas também estadual e municipal. É importante que a gente debata sempre isso, mas da minha parte está tranquilo, Moacir. Esquecemos de falar que Foz do Iguaçu tem um fundo de cultura. Aí o recurso, supostamente em lei, existe. Que a gente não vê os editais, né, pro lugar. Tô brincando. Supostamente, se a Câmara tivesse uma boa vontade, ela poderia debater um projeto para remanejar esse fundo, que não foi usado na pandemia, que poderia ter financiado aí artistas que tiveram que vender seus equipamentos para poder sobreviver, para poder jogar para feira. Sim, Cláudio, fazendo só uma correção, o Fundo Municipal de Cultura existe e foram lançados editais através dele. A questão é os critérios desses editais
e se esse valor é adequado à necessidade, à demanda da produção artística e cultural na cidade, e, claro, os elementos aí de fiscalização que devem ser operantes, né? Tanto os conselhos de políticas públicas como os vereadores aí que têm esse papel fundamental de fiscalizar e saber como está sendo aplicado todos esses recursos. Afinal, o orçamento da Fundação Cultural é um orçamento que evoluiu muito nos últimos anos, é um orçamento de 13 milhões, e nesse período de pandemia nós tivemos uma entrada de recursos vindo da Lei Aldir Blanc, que foi um movimento grande aí dos artistas e produtores culturais do país inteiro que conseguiram garantir essa lei e, consequentemente, recursos diretos para os municípios, e Foz do Iguaçu foi contemplada também com esses recursos da Lei Aldir Blanc. Então, recurso A, né? A questão é como que eles estão sendo manejados dentro do nosso município. Bacir, antes da gente entrar na nossa agenda cultural, então, só para fechar esse tema colocado pelo Cláudio Siqueira, em breve a gente retorna esse assunto do financiamento, também do orçamento da Fundação Cultural. Fica o convite ao presidente, ao diretor-presidente, se não me engano, não sei a nomenclatura correta, mas da Fundação Cultural, Juca Oliveira, né? A gente já está tentando costurar essa vinda dele aqui ao Marco Zero, justamente para aprofundar esse debate sobre o orçamento público, os programas permanentes de incentivo à cultura, né, os grandes eventos. A pandemia mexeu com tudo isso, então dar uma atualizada em relação a que andas todas essas ações e projetos e financiamentos é muito importante. Eu vou voltar, reforçar esse convite na próxima semana para que a gente possa debater aqui. Marco Zero, onde tudo começa.